E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Odeio Física, professor Dario. Hoje, aula de ondulatória. Lembra lá? Onda, onda. Se liga aí. Então, pessoal, hoje nós vamos para a primeira aula do assunto de ondulatória. Mas, na verdade, antes da gente falar de ondulatória, a gente tem que falar de uma outra coisa, que é o movimento harmônico simples. O que seria esse movimento? É um movimento que traz harmonia. Você fica totalmente ligado, zen, de forma simples? Mais ou menos. Imagina a seguinte situação. Primeira coisa, vamos imaginar que você tem uma mola e um objeto pendurado. É um objeto na mola, tá bom, pessoal? Pendurado na mola. Se você estica esse objeto, essa mola, e solta, ela começa, ó. Só que ela vai, né? É normal, né? Começa ligeiro, depois vai parando. Isso a gente chama de movimento oscilatório. Presta atenção. Todo movimento, ó, oscilatório, ok? Vai e vem, beleza. Existe um outro movimento também, que é o movimento periódico. É aquela coisa que repete de tempo em tempo, como as fases da Lua, né? As fases da Lua sempre se repetem. O movimento das marés, sobe, desce. O movimento da Terra ao redor do Sol. O movimento do ponteiro dos relógios são movimentos periódicos. Ou seja, sempre se repete no mesmo tempo. Por isso que tem um período. É o movimento periódico. Agora imagina as duas coisas. Imagina um vai e vem, que não cansa, direto, direto, no mesmo tempo, mas tem que ser no mesmo tempo, não pode e depois ir parando, não. Então ele está, ó, no mesmo ritmo, o tempo todo. Isso é um movimento harmônico simples. Então o que é um movimento harmônico simples? É um movimento periódico e oscilatório. Presta bem atenção agora no exemplo que eu vou falar para vocês. Imagina, dentro do movimento harmônico simples, é importante que a gente entenda a seguinte situação, né? Vamos botar um exemplo aqui, eu sempre gosto de trazer um exemplo, que é o exemplo da sombra. E aí nós vamos ver quais são os elementos e quais são as equações relacionadas. Vocês vão ver que não precisa decorar nenhuma. Presta bem atenção. Ó, imagina a seguinte situação, vocês vão ter que usar a imaginação junto comigo. Imagine que isso aqui é um muro. E ao redor desse muro, existe um objeto girando com a velocidade constante. Se a velocidade de giro é constante, o movimento é uniforme, né? Movimento circular uniforme. Então, ele está girando. Só que imagine que eu tenho uma lâmpada muito forte desse lado, uma série de luzes para cá, show. E uma lâmpada muito forte desse lado. O que vai acontecer? Quando o objeto está vindo bem aqui, ele projeta uma sombra no muro. Quando ele está bem aqui, ele projeta uma sombra. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está girando, a sombra dele vai e volta no muro. Concorda? Presta atenção. Ele está girando e a sombra dele vai e volta no muro. Olha o desenho que eu fiz para vocês agora. Presta atenção. Então, olha aqui, moçada. Imagine aqui, ó, o objeto está girando, mas parece o Silvio Santos, mas rodando, roda. Eu gosto muito de coisas que rodam. Ele está girando, e a sombra dele, ó, vai e volta. Vocês concordam que é um movimento oscilatório? Então, ó, esse objeto, ele está no movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme não é harmônico simples. Por quê? Porque ele é só periódico, ele não é oscilatório. Mas a sombra não. A sombra, além de ser periódico, porque demora sempre o mesmo tempo para subir e descer, então ele tem um período. O que é o período? É o tempo que demora para ir e voltar. Vai e vem. Ou seja, é o tempo que demora para ele voltar para a posição inicial. Ao mesmo tempo que ele é periódico, ele é oscilatório. Ó, ele vai e vem. Então, a sombra está no movimento harmônico simples. Presta atenção numa coisa. Por isso que, ó, esse movimento harmônico simples, ele vai formando o quê? Ó?
uma ondulação. Se a gente fizer aqui um gráfico ao longo do tempo, vocês estão vendo que ele está fazendo ondulação? Por isso que é o básico da ondulatória. A primeira coisa é movimento harmônico simples. Então vamos lembrar. Período é o tempo que demora para repetir, é o tempo que demora para voltar à posição inicial. Consequentemente, a gente tem a frequência. A frequência e o período, pessoal, são inversos, porque a frequência é o número de oscilações em um determinado tempo, ou em segundo, ou em um minuto. É o famoso RPM, não é aquela banda, não. É rotações por minuto, se for circular, ou repetições por minuto, se for oscilatório. Então, tem a frequência. Outro elemento importante é a fase. A fase, pessoal, é o ângulo formado no movimento. Vamos imaginar que bem aqui fosse o ângulo 0. Então, bem aqui o ângulo é de 90. Bem aqui o ângulo é de 180. Então, é a fase. Só que, geralmente, a gente usa a fase em radianos. Anota aí. Dica especial, professor Dario. Carimba. Fase em radianos. Então, o que seria a pulsação? A pulsação, ela é similar à velocidade angular, lá no movimento circular uniforme, que a gente vai ver aí, né? Você vai ver a nossa aula de movimento circular uniforme, você procura ela na playlist. Se não tiver ainda, é porque a gente ainda está gravando, mas você vai ver. Movimento circular uniforme tem a velocidade angular. Isso aqui é a pulsação, mas é a mesma coisa. É a velocidade em relação ao ângulo, à fase, ao número de radianos por segundo. E uma coisa muito legal é o conceito de amplitude. Eu costumo dizer que a amplitude é a metade da lapada. Então, você tem uma lapada todinha, ó. Você vai ver entender isso já no assunto de onda. A metade da lapada é a amplitude. Beleza? Presta atenção. Uma coisa muito importante que você tem que saber é que no movimento harmônico simples nós temos alguns elementos que são variantes, que são calculados. O período é constante, a frequência é constante, a amplitude é constante, não muda. Se você tem um movimento harmônico simples, ele tem um período fixo, ele tem uma frequência fixa, ele tem uma amplitude fixa. Mas existem três coisas que mudam. É a elongação, a velocidade e a aceleração. O que é a elongação? A elongação é a distância. Então imagina aqui um vai e vem. Aqui é no meio, ó. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Se você pausa no ponto que ele para até o meio, que a gente chama de ponto de equilíbrio, é o ponto central, a gente chama de elongação. Como é que a gente calcula? Presta atenção. Eu vou explicar as três equações, só que depois eu vou dar uma dica especial, professor Dario, para você não decorar nenhuma. Então, fica ligado aí, anota e não perde a dica. Pessoal, elongação é a distância de um ponto até o ponto central. Vamos imaginar que a oscilação está acontecendo aqui na horizontal agora. Ó. Tchá, tchá, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. No meio, a gente chama de elongação zero, é o ponto de equilíbrio, certo? Ponto de equilíbrio bem no meio. Daqui até o ponto de equilíbrio é o x. Então, lembra que eu tenho um movimento girando como base e formando a sombra. Então, eu estou calculando aqui na sombra, ó, é a sombra. Quando eu faço isso, eu tenho a minha fase, que é exatamente o ângulo formado pelo elemento que está fazendo a sombra. Eu não falei para a gente fingir que tem um objeto girando e esse objeto faz uma sombra? Então, olha, quando essa sombra está bem aqui, onde é que o objeto está? Ah, ele está bem aqui? Então, isso aqui é o ângulo, é a fase, é o ângulo central, tá ok? Como é que a gente calcula a elongação? Presta atenção. Aqui é o raio desse movimento circular e aqui eu tenho um triângulo retângulo. E aí a gente aprende lá em matemática que quando eu tenho um cateto do lado do ângulo, a gente usa o cosseno, é o cateto adjacente. Eu costumo brincar que é o cateto que coça, porque ele está do lado. Olha só, é o coçando. Então, o cosseno do ângulo seria o cateto que coça e a hipotenusa seria isso aqui. Só que x, então, seria, multiplicando o meio pelos extremos, r vezes o cosseno do ângulo. Só que foi o que a gente acabou de aprender, que a metade da lapada não é o raio. A metade da lapada é a amplitude. Então, eu posso dizer que x igual a A vezes o cosseno do ângulo. Olha que legal. Ao invés de R, a gente usa agora o A vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Vamos para frente. Quando eu trabalho com velocidade, a velocidade que eu tenho de referência é a velocidade tangencial, é a velocidade do objeto que está girando. Mas essa velocidade tangencial, ela interfere diretamente na velocidade aqui. Lembrando que a tangencial é constante, essa aqui não.
Ele vai, para, volta, para, vai, para, volta. Então, não tem jeito essa velocidade ser constante, essa do harmônico simples. Então, eu vou usar, na verdade, agora é o seno, que é o cateto que diz sim. Quando você diz sim, você diz de frente. Então, o seno do ângulo seria a velocidade do que eu quero sobre a tangencial. Meio pelos extremos, eu tenho isso aqui, ó. Só que a velocidade tangencial, a gente aprende lá no movimento circular uniforme, que é WR, a velocidade angular vezes o raio. Só que aqui a gente não chama de raio. Aqui a gente chama de quê? De amplitude. Então, eu encontro essa equação da velocidade. Lembrando que nas extremidades, anota aí, ó, nas extremidades a velocidade é zero. Por quê? Porque ele vai, para, volta, vai, para, volta. E no meio a velocidade é máxima, porque aí o cosseno é igual a 1. Então, tem uma velocidade máxima, beleza? Se a velocidade muda, obrigatoriamente eu tenho aceleração. No movimento circular uniforme, eu tenho aceleração centrípeta. Ela é a minha aceleração de referência. No movimento harmônico simples, não. Essa aceleração ela também vai variando. Se eu pego aqui, ó, a centrípeta está bem aqui, ó, já está no ponto. Mais uma vez, eu posso usar o cosseno. O cosseno do ângulo é a aceleração pela centrípeta. Nós vemos lá no movimento circular uniforme, um dia na vida, se você não viu ainda, vai ver no futuro. Principalmente aqui no Odeio Física. Que a aceleração centrípeta é W2 vezes R, ou ômega 2 vezes R, né? Eu chamo de W porque é mais fácil, tá bom? Então, velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Só que a gente não usa raio, a gente usa, repito, a gente usa amplitude. Movimento harmônico simples não tem raio, tem amplitude, a metade da lapada. Fica desse jeito, tá bom? Perceba que nessa hora você começa a bater o desespero. Meu Deus, que equações difíceis. O negócio é complicado demais. Pessoal, não tenha mais dúvida. Você tem 3 elementos. A elongação, que é a posição, a velocidade e a aceleração. Nas extremidades, velocidade vai, para, volta, para, vai, para, volta, para. Na velocidade é zero. É uma coisa bem óbvia, porque quando tu coloca o cosseno de 0 ou o cosseno de 180, dá zero, né? Então vai zerar. Mas é uma coisa que só precisa raciocinar, ó. Eu vou, paro, volto, paro, vai, pá, tá, certo? Pensa, se a velocidade é zero, então a aceleração tem que ser máxima para poder acelerar. Se eu chego no meio, que a velocidade é máxima, então a aceleração vai ser zero, tá certo? Então, perceba que na velocidade, o seno interfere, por isso que nas extremidades é zero. Na aceleração, o cosseno interfere, por isso que no meio é zero. Isso é matemática, mas é melhor você pensar mesmo na prática. Vai, para, volta, para, vai, para, volta, para. Velocidade zero nas extremidades, aceleração máxima. Velocidade máxima, aceleração zero. Só que beleza, isso é fácil, você consegue lembrar. O diabo é as equações. Como é que a gente vai fazer então essas equações? Presta atenção na dica do Dragon Ball. Você assistiu Dragon Ball Z? Posso pressentir o perigo do caos. Quem é esse cara bem aqui? É o Mago Babidi. E quem era o cara que ajudava o Mago Babidi? O famoso Satanás, o cão, é o Daburá. Pois é esse cara aqui que vai ajudar a gente. Lembra do Daburá? Vamos ver como é que o Daburá ajuda nós? O pessoal diz que né, até no desenho animado ajuda a gente. Quem nunca assistiu Dragon Ball vai assistir, recomendo, Dragon Ball Z, tá bom? Presta atenção. Então, galera, vamos usar a manha do Dragon Ball, certo? O nosso amigo Daburá. O que acontece? Ó, eu tenho um X, eu tenho o V e tenho aceleração. Elongação, velocidade, aceleração. Como é o Daburá, então você vai botar Daburá nos 3, ó. Daburá, Daburá, Daburá. Essa foi ótima. Então, ao invés de WA, você bota nos 3. Daburá, Daburá, Daburá. O X, você lembra? O X não fica na linha, então o X coça o ângulo. Então é cosseno, seno, cosseno. E aí é só contar 0, 1, 2. Será que você sabe contar? Essa é a parte mais difícil. É melhor decorar a equação ou contar 0, 1, 2? Daburá, 0, 1, 2. Daburá, 0, 1, 2. Como assim 0, 1, 2? 0, 1, 2 é o expoente do W. Então, 0, 1, 2, W elevado a 0, W elevado a 1 e W elevado a 2. Olha aí como ficou. Quando W é elevado a 0, ou seja, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, isso aqui eu posso tirar. Ele fica A vezes cosseno.
W elevado a 1 é o próprio W. Eu estou chamando de W, pessoal, mas a letra grega é ômega, tá certo? É porque eu chamo de W porque é mais fácil. Também para a gente chamar de WA. WA vezes seno. Então, olha aqui equações fáceis. É só lembrar do WA. Cosseno, seno, cosseno. A elongação é uma linha. Uma outra maneira de você lembrar é também pensar no tempo. Elongação geralmente é medida em metros. Velocidade, metro por segundo. E a aceleração, metro por segundo ao quadrado. Perceba que o tempo comanda. Ó. Metro não tem segundo, então não tem W. Metro por segundo, W. Metro por segundo ao quadrado, W ao quadrado. Também é uma outra maneira de falar. Certo? Dario, vou ter que continuar decorando isso? Não, pessoal, é WA. Se cair em algum vestibular que você for fazer, no Enem não cai, certo? Deixar isso claro, o Enem, Movimento Harmônico Simples não faz parte do programa do Enem, pelo menos até quando essa aula está sendo gravada, mas em concursos na área militar, pessoal que está se preparando para ITA, para IME, pessoal que vai fazer concurso público, Polícia Rodoviária Federal, alguma coisa, fica ligado na manha, que nós vamos usar a manha do Severino. Lembra do Severino? Cara crachá, cara crachá, cara crachá. Presta atenção na dica. Dica do professor Dario. Carimba! Então, ó, a gente sempre nunca deve esquecer a história do sentado sozinho vendo televisão lá do movimento uniforme, ou WT, né? O ângulo final, inicial mais WT. Beleza. O que a gente vai usar? Vamos usar o cara crachá. Por exemplo, vamos imaginar que a equação que está dada na questão foi essa. X igual a 6 vezes o cosseno de π mais 3t. Aí tu já fica louco. Mas a questão está pedindo para você dizer qual é a amplitude, qual é o ângulo inicial e qual é a pulsação. Ah, mas x 6 vezes cosseno. Eu me lembro que é a equação da elongação. Elongação dá burá, mas o W é zero. Então, é A vezes o cosseno. Opa! X igual a vezes o cosseno. Agora, a gente faz o cara crachá. X igual a X igual a X igual a X. Igual. A amplitude, então, é 6. Olha aí, ó. Amplitude é 6. Pronto, já sei que a amplitude é 6. Cosseno, cosseno, cosseno. O ângulo é π mais 3t, mas o ângulo não é WT? Inicial mais WT? Então, o W, ou a velocidade angular, ou no nosso caso aqui a pulsação, sempre está junto do T. Então, quem está junto do T? É o 3. Então, o W é 3 e o que sobra é a fase inicial. Pronto, meu amigo, não precisa calcular nada. É só joiar. Joia! Pessoal, é só observar, é só olhar direitinho que você consegue ver. Vamos para outro exemplo? V igual a 8 vezes o seno de 2t. Ah, seno é velocidade. Velocidade é W. W é 1, né? Porque é x, V e A. Então, W é 1. V igual a W vezes o seno. Quando eu vou fazer o cara crachá, o que a gente percebe? Ah, eu posso achar que a amplitude é 8. Quem está junto do T é o W, então o W é 2. E a velocidade e o ângulo inicial, a fase inicial é 0, porque não aparece. Beleza. Esses dois aqui estão certos. Só que você tem que tomar cuidado. Porque o 8, ele não está no lugar só do A. O 8 está no lugar de WA. Então, na verdade, WA é igual a 8. Como eu sei que o W é 2, por causa desse aqui, 2A é 8. Então, A é 4. Só toma esse cuidado, tá bom? Quando é velocidade ou aceleração, esse número aqui ele não representa só a amplitude, ele representa uma determinada multiplicação. Mas como a gente já sabe o W aqui junto do T, aí fica fácil resolver, tá bom? Vamos botar na prática? Vamos pegar essa questão. Um móvel executa um movimento harmônico simples de equação, tá aqui a equação, onde T é em segundos e o X é em metros. Qual a velocidade máxima? Olha só, velocidade máxima. Pessoal, velocidade máxima não é WA? Por que eu sei que é WA? Porque sempre que ele pedir alguma coisa máximo, é só você botar o maior cosseno ou o maior seno, que é sempre 1. Então, se a velocidade é WA vezes o seno, quando o seno é 1, a velocidade máxima é WA. Vamos olhar aqui o cara crachá? X igual a A, olha o A aqui, 2. Cosseno de WT, ou W é 3. A amplitude é 2, o W é 3. Então, a velocidade máxima, WA, amplitude 2, W3, WA, dá 6. Resposta, letra E, de esternocleidomastoideo, o famoso cheirosinho das meninas. Entendeu? Qualquer coisa, curte o vídeo já,
compartilha, mas coloca no comentário a sua dúvida. Professor, não entendi isso. Pode fazer outro exercício? Pode fazer isso de novo? Pessoal, a gente quer interagir. Manda seu comentário e se inscreve no canal, porque afinal de contas, odiar física não é uma coisa boa porque faz coisa ruim dentro de você. A gente fala odeio física, mas porque a gente odeia decorar forma, essas coisas. A gente pode fazer as coisas ficarem mais divertidas. Até mais, pessoal. Tudo de bom.